Norte da Itália, fevereiro de 1945. Às 3 da manhã, o vale explodiu. A artilharia alemã abriu fogo simultaneamente de 3 posições diferentes. Metralhadoras varreram as linhas brasileiras. Lançadores de foguete iluminaram o vale. Uma força de assalto de mais de 200 soldados alemães avançou em formação precisa, exatamente como havia sido treinada. Era o ataque mais bem planejado que os alemães haviam lançado naquele setor em meses, 6 semanas de preparação. Reconhecimento diário das posições brasileiras. Ensaios noturnos a quilômetros de distância. 6 minutos depois. O ataque havia acabado. O comandante alemão estava preso. A força de assalto havia recuado com baixas pesadas. E os brasileiros não haviam perdido uma única posição. Em fevereiro de 1945, a situação alemã na Itália era crítica. A linha gótica, a grande linha defensiva que cruzava toda a Itália, estava sendo pressionada em vários pontos. Os aliados haviam avançado mais do que os alemães esperavam durante o outono. Com o inverno, o fronte havia estabilizado. Mas os alemães sabiam que a primavera traria uma nova ofensiva aliada, e dessa vez provavelmente decisiva. Para segurar o fronte precisavam de vitórias táticas. Precisavam mostrar que ainda podiam atacar. E o setor brasileiro nos Apeninos havia sido identificado como um ponto potencialmente vulnerável. Um batalhão que havia chegado à Itália meses antes, sem experiência de guerra num terreno difícil. Os alemães decidiram que era ali que atacariam. As primeiras 2 semanas foram de observação pura. Equipes de reconhecimento alemãs mapearam cada posição brasileira. Horários de troca de guarda. Padrões de patrulha. Onde ficavam as metralhadoras. Onde havia pontos cegos na linha defensiva brasileira. Identificaram 3 pontos de vulnerabilidade. E começaram a construir o plano ao redor deles. O plano alemão era sofisticado. Ataque simultâneo em 3 frentes. 2 grupos de assalto penetrando pelos pontos vulneráveis identificados. Um terceiro grupo contornando pela esquerda para cortar a rota de retirada brasileira. Artilharia preparando o terreno por 10 minutos antes do assalto. Ataque às 3 da manhã, quando a vigilância é sempre mais baixa. O objetivo não era apenas tomar posições, era capturar prisioneiros brasileiros, destruir equipamento e demonstrar que a FEB era exatamente o que os alemães sempre disseram: um exército sem capacidade real de defender o terreno. No papel, era um plano quase perfeito. As últimas 2 semanas foram de treinamento intensivo. A força de assalto ensaiou o ataque repetidamente num terreno similar escolhido a quilômetros de distância. Cada grupo sabia exatamente onde estar em cada minuto do ataque. Os sinais de comunicação foram testados. Os horários foram ajustados com precisão. Na véspera do ataque, o comandante alemão reuniu seus oficiais. Tudo estava pronto. Amanhã de madrugada, os brasileiros aprenderiam que a linha gótica ainda tinha dentes. O que os alemães não sabiam era que a FEB também havia estado observando. As patrulhas brasileiras haviam notado o aumento de movimento alemão nas semanas anteriores. Posições de observação identificaram equipes de reconhecimento inimigo. O padrão era reconhecível para qualquer oficial experiente. Algo estava sendo planejado. O comandante brasileiro reforçou silenciosamente as posições identificadas como vulneráveis. Moveu metralhadoras para cobrir os ângulos mais prováveis de ataque. Pediu artilharia de apoio em stand-by. E ordenou que ninguém dormisse naquela noite. Às 3 da manhã, quando os alemães lançaram o ataque, encontraram um batalhão completamente acordado e esperando. A artilharia alemã abriu fogo às 03 em ponto. 10 minutos de bombardeio como planejado. Os brasileiros estavam nas trincheiras, protegidos, esperando. A artilharia causou pouco dano. As posições haviam sido reforçadas exatamente nos pontos onde os projéteis alemães estavam caindo. Às 03:10, a artilharia parou. A força de assalto alemã avançou. Os 3 grupos de assalto avançaram simultaneamente, exatamente como treinado. O primeiro grupo atingiu o ponto vulnerável identificado nas semanas de reconhecimento e encontrou uma metralhadora pesada que não estava lá quando fizeram o reconhecimento. O segundo grupo tentou penetrar pelo flanco esquerdo e encontrou posições defensivas reforçadas. O terceiro grupo, o que deveria cortar a rota de retirada brasileira, foi interceptado por uma patrulha que estava esperando exatamente naquele ponto. Em 2 minutos, os 3 eixos do ataque alemão estavam bloqueados. O plano havia sido desenhado para um batalhão diferente do que encontraram. Com os 3 grupos bloqueados simultaneamente, o ataque entrou em colapso rápido. Sem o elemento surpresa, sem os ângulos de ataque planejados e com a resistência brasileira muito mais intensa do que o esperado, os grupos de assalto perderam coesão. A artilharia brasileira entrou em ação.
Já havia sido pedida com antecedência, estava em stand-by. Nos minutos finais do combate, uma patrulha brasileira que havia contornado pelo flanco durante o caos capturou o comandante do grupo de assalto alemão, às 03:16, 6 minutos depois do início do assalto. O ataque havia terminado. Quando o sol nasceu naquele vale dos Apeninos, o balanço era este. Os alemães haviam perdido dezenas de homens entre mortos e feridos. O comandante do assalto estava preso. Equipamento havia sido abandonado na retirada. E os brasileiros? Nenhuma posição perdida. Baixas mínimas. Existe uma lição aqui que vai além da batalha. Os alemães passaram 6 semanas estudando um inimigo. Mapearam cada posição. Treinaram cada movimento. Construíram um plano que deveria ser infalível. Mas estudaram o inimigo que achavam que a FEB era, não o inimigo que a FEB havia se tornado. Em 6 semanas de reconhecimento alemão, os pracinhas brasileiros também haviam aprendido. Também haviam evoluído. Também haviam se adaptado aos Apeninos, ao frio, ao combate de montanha. Os alemães planejaram o ataque contra o batalhão que chegou à Itália em 1944. Mas quem estava esperando por eles em 1945 era um exército diferente. A FEB transformou-se nos Apeninos de uma forma que poucos historiadores brasileiros contaram direito. Esse canal existe para contar essa transformação, batalha por batalha, decisão por decisão. Inscreva-se. Ativa o sino. Próximo vídeo vem aí.